Cirlei, tudo bem, Cirlei? Bom dia. Bom dia, Natan. Bom dia a todos que nos acompanham, né, aqui no Correio do Lago. Prazer imenso estar aqui. Prazer é nosso, Cirlei, receber você. Cirlei, me fale um pouquinho do seu trabalho. Qual que é a sua profissão, Cirlei? Bom, Natan, eu sou nutricionista de formação, já trabalho com alimentos há muito tempo, desde o meu segundo grau, que eu fiz técnico de alimentos. E hoje a minha jornada já foi na parte de administrativa, né, na produção de alimentos, professora universitária, faço o meu doutorado na área de biociência e saúde na UniOeste Cascavel, mas eu voltei há uns 4 anos todo o meu olhar ao atendimento infantil. Então, já sou formada há mais de 18 anos, mas há 4 anos eu atuo na nutrição infantil. E hoje também sócio proprietária da Nutrininhos, que é uma clínica especializada no atendimento infantil. A gente estava falando aqui, né, nos bastidores, a gente fala infantil, não, questões pediátricas, mas é para toda a família, porque não só o acompanhamento, né, nutricional, como outros que a gente fornece na clínica, envolve a família. Então, a gente Interessante. tem todo esse atendimento, todo esse olhar, né? Por isso, a Nutrininhos, a gente nutre não só a parte de alimentos, nutrição, mas também de conhecimento, de dar embasamento, suporte, desenvolvimento para a criança e assim também aliviar os corações, né, das famílias. Me diz uma coisa, quando é que as pessoas, porque assim, é uma pergunta que é bem boba, mas assim, quando é que as pessoas devem procurar uma clínica, exemplo da Nutrininhos, uma nutricionista? Por que idade da criança? 10, 12 anos? Que idade é essa? Olha, eu digo o seguinte, a alimentação começa já no leite materno, né? O primeiro alimento de verdade da criança se inicia ali com o leite materno. Porém, a alimentação em si se começa antes, desde a gestação. Então, a alimentação da mãe, da mulher, da família em si, vai influenciar depois na palatabilidade dessa criança, no que ela vai comer, nos gostos, nas preferências. Então, a nutrição está inserida, a alimentação está inserida no nosso contexto no dia a dia, sempre. E aí é importante, isso eu falo da alimentação. Então, desde lá do primeiro alimento da criança, depois na introdução alimentar, com 6 meses, que aí a gente já tem uma prevenção de doenças que são cardiovasculares, hipertensão, que são doenças adquiridas, né, Certo. doenças crônicas, a gente tem a prevenção já desde lá no início da infância. Então, é fundamental a gente ter esse acompanhamento e saber, porque hoje o mundo está muito obesogênico, né? Então a gente, do que era antigamente, então tá diferente, houve uma transição alimentar. Então a gente tem que saber ser firmes também no amor, na alimentação das nossas crianças, equilíbrio é a palavra, né? Não sou daquelas que proíbe tudo e não pode isso, não pode aquilo, embora que até os 2 anos o açúcar, por exemplo, não é indicado, Não é né? recomendado. Não é recomendado. Então até os 2 anos sou firme aí, não deve ser oferecido. Depois a gente tem que ter um equilíbrio e cuidar. Então da parte da nutrição é isso, mas todo o desenvolvimento da criança tem que ter um olhar, né? Se está dentro do desenvolvimento adequado para a idade. Cada criança tem sim, né, sua individualidade, mas a gente tem que ter um olhar atento e cuidar. Por exemplo, desenvolvimento da fala, comunicação, interação social. Então, tudo isso, todo esse apoio, suporte depois, né, escolar, todo esse apoio a gente também encontra lá na Nutrininhos. Então, um olhar especializado ali para a criança. Além a clínica, sempre falando, nós estamos com vários profissionais, várias atividades. O que mais é possível encontrar na clínica? Então, na Nutrininhos, nós temos fonoaudióloga, especializada no atendimento infantil, a Thaís Bem. Temos também a terapeuta ocupacional, a Tabata Weber. Temos o professor Rude, que é neuropsicopedagogo, que trabalha com terapia ABA, um atendimento aí, um olhar também muito especializado, né, na questão do autismo. Além, né, da parte da nutrição, temos também a psicóloga, a Patrícia Veis, que também faz esse suporte tanto para a criança quanto para a família. E nós atendemos todos os tipos, desde a prevenção, desde o do cuidado, também no tratamento para crianças e suas famílias.
Então, a clínica oferece, como você começou falando, da questão de toda uma família, de todo um olhar, assim, ele vai na nutrição, para psicopedagógico, para psicóloga, ou seja, tem um atendimento completo. Isso, um atendimento completo. E muitas vezes eu trabalho muito com seletividade alimentar, com dificuldade alimentar. Então, crianças que não comem. E muitas vezes o que que a gente precisa? Não só o olhar do nutricionista, né, com o trabalho terapia, mas às vezes cuidar de um trauma que essa criança teve. Perfeito. Então temos a psicóloga, ou até mesmo questão do desenvolvimento, né, do mastigar, questões de fala, aí temos a fono. Então a gente consegue trabalhar com uma equipe multi, né? Então a gente consegue ter resultados melhores, porque ali dentro a gente consegue conversar. Ou às vezes, como na questão, né, da seletividade, questões sensoriais, aí temos também a TO, a terapeuta ocupacional, que pode estar trabalhando essas questões, sim, essas dificuldades. Então a gente consegue abranger para todos os nossos profissionais e ter um cuidado maior e uma troca ali para a gente conseguir chegar no nosso resultado, né? Que é o quê? O bem-estar da criança, a interação, o bem comum, né? Com a família também. Cirlei, nós tivemos agora, dia 2 de abril, o Dia Mundial de Conscientização aos autistas. A clínica também trabalha com autista? Sim, trabalhamos e tem uma crescente, né? Hoje a gente tem uns números bem alarmantes, que a cada 36 crianças, uma, né, autista, e nós temos aí índices demonstrando que um aumento de torno de 15% ao ano. E nós temos profissionais especializados para estar trabalhando também com os autistas, esse transtorno do neurodesenvolvimento. Então, toda a parte, a amplitude, né, que o autista precisa, que requer para o seu desenvolvimento, questões de interação social, suporte, avaliação também. Às vezes as famílias que estão com precisam, né, do diagnóstico com neuropediatra, precisam de um suporte de uma avaliação comportamental, nós temos também na clínica para estar encaminhando, né, e fazendo o laudo, se assim for necessário. Muitas vezes a gente tem acompanhado, né, doutora Cirlei, referente ao espectro autista especialmente, que às vezes as pessoas, os pais, eles demoram demais, né? Uma vez eles nem procuravam, e agora demoram demais, porque os pais ficam naquela, não, meu filho não tem, não é isso, hoje ele não acordou bem, não, porque ontem porque teve sol, porque teve... Sempre a gente busca, aspas, uma desculpa, e a demora no procurar também dificulta o tratamento ou o acompanhamento, não é? Sim, o tratamento precoce é a melhor coisa que a gente pode fazer para intervir no desenvolvimento daquela criança. Então, aos menores dos sinais, procure. É necessário, né, esse abril azul para a gente estar falando sobre isso, porque o diagnóstico não é uma limitação, mas sim uma expansão depois de tratamento para oferecer a essa criança uma oportunidade, né, no mundo, uma interação depois melhor. Então, alguns sinais, né, que possa estar percebendo. Às vezes é difícil, né, para os pais também aceitar isso, como eu falei, né, às vezes está fadado a isso. Não, a gente tem que ver de uma outra perspectiva, né? Às vezes nós temos que tornar oportunidades para essa criança, para ela se desenvolver. Então, desses pequenos sinais, desde lá do bebê, já pode estar apresentando, né? Como, por exemplo, você chamar o bebê não reconhecer, não olhar, não ter um contato visual, apresentar estereotipias, movimentos, rigidez comportamental. E então, qualquer sinal de percepção, muitas vezes se vem da escola, né? Então, um olhar atento também dos professores, porque às vezes os pais são tão inseridos ali naquela correria, aquela loucura, ou aquela coisa assim, percebe, mas talvez não seja, né? Não sei o que, melhor que não seja, às vezes pensa, mas se for, melhor ou a intervenção precoce. Quero chamar a atenção, a Prefeitura de Santa Helena, através do assessor de imprensa, e aqui eu vou dizer o Giovanni, porque a gente tem que dar crédito ao trabalho. O Giovanni fez um vídeo maravilhoso referente ao autismo. Ele faz uma conversa com a Karina e também com a Karen, e as duas trazem essa vivência diretamente
do Walt. Então, assim, se você não viu ainda, acesse aí as redes sociais da prefeitura e assista o vídeo, passe para mais pessoas, para ter o conhecimento da vivência da família que tem um autista em casa. Ó, um material muito bem produzido, um olhar totalmente especial quanto à situação. Silêncio, estava conversando, assim, só para a gente chamar um pouquinho a atenção também a questão dos pais. Me parece que quando a gente tem na família, a grande maioria, tá? 90%, vamos falar assim, parece que somente as mães têm filhos autistas. E eu percebi nos eventos que a gente tem acompanhado que falta uma proximidade dos pais também no acompanhamento, no tratamento, da questão eu vejo bastante mães envolvidas e acabo não vendo os pais, Serlei. Infelizmente é uma realidade, né? E também a gente acompanha de perto na clínica algumas famílias onde as mães estão solas mesmo, com a criança, né? E precisas ter esse olhar do pai, esse acompanhamento, até mesmo nas terapias, no envolvimento, para lutar por eles também, pelos direitos. Então, a gente vê uma sobrecarga materna muito grande. Temos pais que acompanham? Temos, sim, ótimo, né? Mas a maioria realmente é a mãe. Sabe, é difícil a gente ver aquele casal que vai junto lá na terapia, que acompanha, que vai na sessão de pais, que quer saber o feedback, o que pode estar fazendo. E quando vão, a gente fica muito feliz. Muito feliz. Por quê? Toda a parte que a gente faz ali dentro do consultório, a gente precisa se estender para casa. E quem que é a família, né? Quem que é a casa? Quem que tá junto? Se tem só a mãe, só a sobrecarga ali materna fazendo, está exausta, né? A maternidade por si só já causa uma exaustão. Então, imagina quando você tem uma demanda maior ainda, né? Que você precisa, às vezes, ampliar o seu olhar, cuidado em casa. Então, a gente vê, sim, uma sobrecarga materna, né? A gente vê mais as mães procurando, lutando. Tem as questões, né, os pais estão provendo também, estão trabalhando, mas é muito importante ter esse acompanhamento e ter esse olhar para a mãe, porque elas estão cansadas, elas estão exaustas e a gente precisa ter um acolhimento, não só ali nós, quanto profissionais, a gente faz a nossa parte, mas a sociedade também. Menos julgamento, né? Então, às vezes, com aquela mãe, com aquela criança, e as pessoas, isso é mimimi, isso é birra de criança, isso é normal. Não, tem que ter um olhar para essa mãe também, tem que ter um acolhimento. Quem que acolhe essa mãe? Né? Quem que acolhe essa família? Então, acho que a sociedade tem que ter um novo olhar para essa mãe também, a esse cuidado. Quem cuida da mãe? Quem cuida de quem cuida, né? Eu acho que a sociedade, ela perdeu muitas coisas. Especialmente, eu sempre converso, né, que com o passar da pandemia, as pessoas se isolaram por conta da pandemia e depois esqueceram que as coisas acabou e continuam isoladas. O problema é seu, é só seu. Uhum. E o problema seu é meu também. Então, você tem que resolver o meu problema, mas você não se insere na hora de ver que tem mais pessoas que há necessidade. E você foi perfeito quando a gente disse que precisamos, de fato, fazer a sociedade entender. Se ela entende, ela conhece, ela precisa abraçar. E a gente sente que os julgamentos, o não é comigo, ele é bastante enfático, né? E quando você falou, né, do vídeo, isso também me vem como mãe, não só como profissional, que eu assisti o vídeo que você comentou, que tá lindo, maravilhoso mesmo, que nos toca. As mães perguntando, né, falando que elas têm medo, né, do futuro. Isso. Da criança que não brinca, da criança que vai virar, às vezes, chacota, da criança que vai passar, né, por problemas ali de questões, né, na escola, por outro amiguinho não entender. Então, acho que às vezes a pessoa pensa, mas eu não tenho filho autista, esse não é meu problema. Não, é nosso, é social. Então, para quem tem mães, né, para quem é mãe, para quem tem filho pequeno, o que você faz para o seu filho? Você explica o que é o autismo? O que seu filho pode fazer? A gente precisa criar um ambiente melhor também para essas crianças, né, com mais empatia. Então, me chamou muita atenção no vídeo, eu até, inclusive, comprei
um livrinho para minha filha, para mim ler para minha filha, que se chama Emmanuel e a Arara Azul, que é a historinha de uma criança autista. Então, como que... E a minha filha tem 4, vai fazer 5 anos, né? Então, como que a gente já pode estar colocando isso para as crianças já, para ter mais empatia, né? Para conseguir acolher outra criança, entender, né? E aí eu falo também que outro dia minha filha estava na casa da minha cunhada e foi bem no dia 2 ali que teve uma caminhada, né? Então muito legal também que a Escola Marechal promoveu. Então isso já vai dando conscientização às crianças e pediu o que que é, né? O que que é? Ela falou assim, eu sei o que que é. Ela vê com os olhos diferentes. E realmente é isso. O autismo, a criança, né, o indivíduo, não só a criança, porque ela vai crescer autista, eles enxergam o mundo de forma diferente, eles sentem o mundo de forma diferente, a percepção deles sensorial também é totalmente diferente, e é importante nós entendermos isso, porque senão a gente cai naquela armadilha, né? Que fala, não, isso aí é frescura, não, esse indivíduo, essa pessoa não come, não, isso aí faltou uns tapas, né? Já usa da violência. E não, ela sente de forma diferente, ela vê o mundo diferente e é algo que vai acompanhar para a vida. Então, a gente tem as terapias, a gente tem um acompanhamento para minimizar, para ela entender, conseguir se regular, né? E ter uma vida, né? Com oportunidades também, como qualquer outra pessoa. Maravilha, conversei aqui com a doutora Sirlei. A clínica está onde, Sirlei? Então, nós estamos localizados na Rua das Orquídeas, número 67, loteamento Interlagos. Então, nós ficamos ali paralelo à Rua Pará, então lá em cima. Vou deixar aqui o contato também, o telefone, para quem quiser nos seguir nas redes sociais, @Nutrininhos, no Instagram. Também tem o nosso telefone para contato 45 9920 9502. E para quem quiser me seguir também nas redes sociais, quiser informação, tiver dúvidas sobre o nosso trabalho, ou até mesmo para conversar, né? Ter um contato aí, pode me seguir também nas redes sociais, @NutriCirleiPatrícia. Maravilha.